Pessoal, informação quentíssima aqui do Facincani, tá? Que para mim é um dos melhores jornalistas do país. E ele traz aqui que o meia está sendo oferecido ao Palmeiras, é o Rodrigo Salazar, uruguaio, que eu já vi alguns lances dele, já vi alguns jogos do Schalke, e ele está sendo oferecido ao Palmeiras. Vamos ver aqui o que traz o Facincani. O Eintracht Frankfurt. Nunca jogou pelo Málaga, jogador formado na base do Albacete da Espanha, passou pelo Málaga, comprado pelo Eintracht Frankfurt. Nunca jogou pelo Frankfurt, porque era muito jovem, foi emprestado 2 temporadas para o Corona Kielce do futebol polonês, voltou para a Alemanha para jogar no São Paulo, equipe de Hamburgo, tradicionalíssima na segunda divisão, e depois foi para o Schalke 04 e comprado em definitivo na temporada 21-22 por cerca de 1,5 milhão de euros. Jogador que desde que pisou na Alemanha tem bons números, mesmo estando na segunda divisão, que é muito forte para quem não sabe. A Bundesliga 2 é uma liga de grande formação de atletas e que muitos clubes que estão na primeira divisão da Alemanha hoje se abastecem desses destaques na Bundesliga 2 devido à grande estrutura do futebol da Alemanha. No São Paulo, ele fez 6 gols com 5 assistências em 35 jogos, 11 participações em gols, um número ok para uma equipe que figura no meio da tabela na segunda divisão da Alemanha. Depois do Schalke, jogou na segunda divisão, onde foi campeão, e em 32 jogos marcou 7 gols com 5 assistências. São 12 participações em gols do Rodrigo Salazar. E na primeira divisão nesta temporada, em que infelizmente o Schalke foi relegado, ele fez 23 jogos, só não fez a totalidade do campeonato alemão porque passou um pequeno período com um problema no pé, depois se recuperou, e lá fez 6 assistências com 2 gols marcados em 23 jogos, 8 participações em gols, um número até ok, para uma equipe que era paupérrima tecnicamente, como o Schalke 04. Esse nome chegou ao Palmeiras através de empresários, que estão querendo colocar o Rodrigo Salazar de volta ao radar sul-americano, para que ele, quem sabe, tenha um olhar agora mais clínico do técnico Marcelo Bielsa, que é o novo comandante da seleção uruguaia, e volte a figurar nas convocações da seleção. Ele fez torneio de bases, ou torneios de bases com a seleção do Uruguai, principalmente o sul-americano em 2019, que o Uruguai foi o terceiro colocado, e é um jogador de muito bom potencial. Ele joga como meia central e também nos 2 lados do campo se precisar. Sabe uma espécie de um Gustavo Scarpa? Exatamente nessas características. Boa bola parada, um atleta de condução e criação, não é dos mais finalizadores até pela função que ele executa, mas um jogador chamado híbrido. Pode ser um meio aberto pela esquerda, joga um pouco menos pelo lado direito, mas a função dele mais é centralizada, como é, por exemplo, o Rafael Veiga. Então uma opção, uma mistura de Rafael Veiga com Gustavo Scarpa nas características. Não na bola, claro, porque o Veiga e o Scarpa estão acima. Mas pode ser um bom potencial de investimento do Palmeiras. A avaliação de mercado dele é de 3,5 milhões de euros, mas como o Schalke pagou 1,5 milhão de euros, uma negociação em torno de 2,5 pode sair do papel de euros. Não é um... Ou seja, o euro tá 5,32, cerca de 10, 12, 13 milhões de reais por aí. Um valor tão absurdo, e o Palmeiras faria investimento no atleta ainda jovem e com potencial de revenda. O nome dele foi bem avaliado na comissão de análise de desempenho do Palmeiras, chegou até o técnico Abel Ferreira, que, claro, entregou isso nas mãos da diretoria para saber se vale a pena o Palmeiras despender o valor em cima de um jogador. Eu vendo alguns poucos jogos recentes do Schalke 04, na minha memória mais fresca do Rodrigo Salazar, é um jogador que eu traria para ter essa performance, de uma opção ao Rafael Veiga e, claro, também testá-lo como titular ao lado do próprio Veiga, ainda nessa temporada, para ganhar um pouco mais de cancha e evoluir para as próximas temporadas. Para quem não sabe, o pai dele foi o José Salazar, um grande atacante uruguaio nos anos 80, jogou no Peñarol, é o maior ídolo desse clube espanhol chamado Albacete, que figurou muito na primeira divisão da Espanha nos anos 90, enfim, tem um chamado pedigree, né? O pai dele jogou Copa do Mundo em 86, era um grande centroavante uruguaio, claro, abaixo de Francesco, de Rubem Paz, Alçamendi, esses caras que na época eram melhores, mas... Enfim, o Facincani deu... Vamos ver se ele é bom de bola mesmo, vamos ver o vídeo. O Facincani sabe muito de bola, ele tá até falando do pai do cara aí. Vamos ver se ele é bom de bola mesmo. Eu vi alguns jogos do Schalke, tá? Ele é aquele cara que não costuma arrematar muito no gol, ele volta pra buscar, briga bem, tenta o drible. Vamos assistir aqui alguns lances de Rodrigo Salazar e ver se vale mesmo, né? Vamos lá. Tudo bem que YouTube, os caras só vão botar os lances bons, né? Mas vamos dar aquela olhadinha, né? Às vezes isso aqui dá pra iludir legal também. Vamos lá.
Gefällt mir sehr, sehr gut der Salazar, ja. Also ein super Schnicker. Viele Ballaktionen. Ja. Condutor de bola, drible. Gramadinho feio, hein? Que gramadinho feio. Isso aqui foi antes dele ser contratado pelo Schalke, tá? Antes dele jogar pelo Schalke. Opa. Olha lá. É aquele cara que ele gosta de conduzir a bola, né? Drible, inteligente. E ele volta. Você pode ver que ele volta para dar o combate. Ele volta para tentar tomar. Brigador. Ele não tem medo do embate, cara. Ele ia tomar muita falta aqui, ia tomar muita porrada no futebol brasileiro, né? Olha lá, ó. Ele vai pra dentro. Isso aí, pra quebrar a linha, né? O Palmeiras joga contra muitos times fechados, né, cara? Isso aí é excelente pra quebrar a linha. Cara que gosta do embate, gosta do drible. Ó. 23 anos, hein? Deixa aí, vai deixando aí nos comentários. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? Parece ser bem ligeiro. E ele não é aquele meia forte, né? Você vê que o Veiga chegou no Palmeiras magrinho assim. Hoje o Veiga já é um cara forte. E o Veiga não tem reserva hoje, né, cara? Não dá pra você falar que o Veiga tem reserva. O Abel tentou botar o Arthur de meia, mas não deu certo. O Tabata jogou aberto, mas o Tabata até agora nada ainda, né? Tabata 10 meses de Palmeiras e ainda nada. Tudo bem que os caras defendem que tem que ter paciência, mas 10 meses, né, cara? E ainda nada. Acho que tá na hora do Palmeiras dar uma resposta, né? Procurar um outro jogador. Até porque o elenco é curto. Cara, eu gostei porque ele procura o embate. Gostei de verdade mesmo, porque ele vai pro embate, ele tenta o drible, ele não tem medo de ir pra cima, cara. Em alguns momentos eu achei até ele meio fominha, né? Enfim, achei ele até meio fominha, mas quero saber de vocês aí. Vocês gostaram, pelo menos desses lances aí, né? O que vocês acham dessa contratação do Rodrigo Salazar? Deixa aqui nos comentários, né? Vamos trocar uma ideia. O que você acha desse possível reforço que foi oferecido pro Palmeiras? Quem trouxe a informação, Facincani, um abraço pra ele aí. Sangue bom demais, já fizemos uma entrevista junto, já trocamos uma ideia. Muito sangue bom, Facincani. E tá aí, Rodrigo Salazar, nome na mesa do Palmeiras. O que vocês pensam? Eu gostei do reforço, tá? Se for dentro desse valor aí, entre 10 e 12 milhões de reais, é um investimento totalmente possível e tá dentro da filosofia do Palmeiras, tá? Que o Palmeiras, como vocês bem sabem, não vai contratar um Vidal, não vai contratar um meia para chegar consagrado aqui ganhando 2 milhões. A filosofia do Palmeiras hoje tá muito clara, né? O Palmeiras quer jovem, com potencial de revenda e que possa render muito tecnicamente também. Mas enfim, deixa aí sua opinião, o que você pensa a respeito disso, e se não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer.